Time Verona, então, estamos aqui hoje, uma alegria estar recebendo aqui o Moisés e o Valtinho. Amém. Eles são, vou chamar aqui, meus mentores, né, espirituais. E a gente fazia esse estudo, começou esse estudo, e eu fazendo sozinho, e pensei, falando que a gente gravou lá no início, né, que conhecimento liberta. Então hoje nós estamos aqui, eu vou dividir esse momento aqui com vocês. Eu estou fazendo esse estudo sozinho, não faz sentido a gente falar para mais gente, né, trazer informações para vocês. E mais uma vez falando, né, que nós estamos aqui para aprender. Esse assunto aqui não tem nada a ver com religião, a gente está falando aqui sobre espiritualidade, sobre Cristo, né? A gente estava até discutindo aqui um pouquinho antes, que a gente aqui é cristocêntrico, né? Nosso sentido aqui é falar sobre Deus, sobre Cristo. E hoje nós vamos bater um papo aqui, né, Moisés? Isso. E Valtinho. Vou começar com uma pergunta aqui e para os nossos professores aqui, dividindo com vocês aí, gente. Vamos lá. Valtinho, fala aqui um pouquinho o que é Bíblia, né? O pessoal fala às vezes Bíblia, as pessoas às vezes, como é que é o sentido da Bíblia? Como é que é Bíblia? Olha, a Bíblia, ela vem da palavra Bíblia, é considerada como uma biblioteca, é um pequeno livro e ele é composto de 66 livros, sendo 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. E a Bíblia, ela foi escrita por 40 pessoas preparadas por Deus, pelo Espírito Santo, para poder escrever. E antigamente não existia a Bíblia dessa forma que tem hoje para nós. Ela chegou até nós hoje assim, bonitinha, com capítulos e versículos, assim, uma facilidade imensa para a gente estudar. Graças a Deus, um período de 1.600 anos até que isso ficou tudo pronto. Era em rolos, pergaminhos, papiros. Sim. Não era fácil da gente chegar no nosso convívio até dessa maneira. E outra coisa, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Sim. E para a honra e glória de Deus, hoje chegou até nós em português, para que nós possamos estudar. Sim. E a Bíblia, como é que é? Um livro muito vendido hoje? Como é que a gente vai falar que é o livro mais vendido hoje, né, Valtinho? Como é que é isso? Realmente a Bíblia é o livro mais vendido, porque o livro é um livro que transforma vidas. Sim. Você pode ler qualquer outro tipo de livro, às vezes você não tem assim uma transformação, algo que mexe no seu coração. Mas a Bíblia é realmente um livro que transforma a vida, inclusive transformou a minha vida. Ah, que bacana. Gente, falando do Valtinho já teve em Israel, conheceu a história, né, no caminho onde Jesus percorreu, passou, né, Valtinho? Já pregou nos Estados Unidos, então é um homem aí que estuda muito a palavra. Quantos anos, Valtinho, já estuda a palavra? 21 anos. 21. E você, Moisés, quanto tempo você? Vai estar inteirando agora, no final do ano, 10 anos. Então, estou diante aqui 2 professores, gente, e aprendendo muito com eles, e num certo momento, assim, vamos fazer esse estudo aqui para mais gente, Valtinho. Ele topou empreitada, ele e o Moisés. Então nós estamos aqui hoje para fazer esse estudo junto aqui com vocês. E a gente até fala, né? A gente não muda ninguém, a gente custa mudar a gente mesmo, né? Quem muda a gente é Cristo. Está escrito assim, ó, 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entendi. Podemos confiar. Então, Porque eles falaram inspirado pelo Espírito Santo, não foi de vontade dele. Por exemplo, você vai fazer qualquer coisa, você pode fazer da sua própria vontade, mas quando alguém determina para você e manda uma ordem, você vai escrever de acordo com aquilo que ele determinou, você não vai fazer da sua vontade. Sim. E assim é a palavra de Deus. Então quem estava escrevendo aí não era um homem, era o próprio Deus ali nele, né? Vivendo nele, sob o Espírito Santo, que ele estava escrevendo. Você poderia entender dessa forma? Na realidade, é o homem mesmo que escreveu, mas porém inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente pega a direção do Espírito Santo para entender aquilo que foi escrito por intermédio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não consigo entender nada. Entendi. Ô Valtinho, como é que você se alimenta? Conta um pouquinho sobre você, né? O que Deus fez para você em relação a tornar a sua vida melhor. Você é um homem que já está vivendo sobre a palavra de Deus, né? E dentro
né, tendo a bênção de receber, né, do Espírito Santo, né, uma vida, a gente acompanha a vida do Valtinho, já conheço há muitos anos. Moisés, o novo amigo, já tem menos tempo, né, Moisés? Mas já é um amigo querido. E conta para nós, como é que você se alimenta da palavra de Deus? Eu queria até estender isso para você também, Moisés. Como é que isso é na vida de vocês? Como é que você faz isso? Com certeza. Primeiramente, eu vou olhar aqui para mostrar para todos que também vai acompanhar a gente, né? Aqui nós três aqui, iluminados por Deus. Antes de tudo, eu vou mostrar o que é, como que é a Bíblia e como estudar a Bíblia. Sim. A gente tem aquele ponto de partida inicial para poder saber como estudar a Bíblia. Sim. E nós vamos ver isso em Isaías 28:13. Isaías 28:13 dá a nós assim uma referência. E depois eu vou falar também como que a gente vai alimentar, como que a Bíblia é como um alimento. Sim. Porque nós alimenta hoje o nosso alimento para o nosso convívio, nosso corpo, né? E também a gente precisa de alimentar para o nosso espírito, que também a Bíblia é um alimento espiritual. Sim. Ela é um alimento, algo que depende de comer. Entendi. E a Bíblia vai falar isso. Certo. E a gente vai ver que como a gente estuda a Bíblia é o ponto de partida principal para estudar a Bíblia. Certo. Que está em Isaías 28:13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, se quebrantam, se enlaçam e sejam presos. Entendi. Olha só o ponto de partida. O que a palavra de Deus é? É preceito sobre preceito, regra sobre regra. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse é preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra. E é um pouco aqui, um pouco ali. O que nós estudamos? Nós vai aqui um pouco, depois vai lá um versículo aqui e vai se conectando até que chega um ponto de entendimento. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E o que isso traz para nós? Traz para nós para que nós caia para trás, assim como diz a Bíblia. Esse caia para trás é aquele choque que dá na gente de mudança. Assim que você deparou com a palavra de Deus, há uma mudança, há uma conversão. Como é que é essa mudança, Everton? Assim, Valtinho, como é que você faz essa mudança? O que é a principal mudança quando você começa a estudar? Você que é um homem que já sentiu isso muitas vezes. Explica para nós aí. A mudança que acontece na vida da gente é aquilo que a gente fazia, talvez a gente não sabia se estava certo, estava errado, mas a gente estava fazendo. Sim. E isso há uma mudança da gente, é aquilo que a gente fazia que não estava de acordo com a vontade de Deus, a gente passa a conhecer e nunca mais a gente vai querer fazer aquilo, a gente vai ficar sempre desviando aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, aquilo não nos alimenta, não dá nenhum suporte de mudança na nossa vida. Sim. Assim como você está começando agora, você já tem contado a sua história, que você está tendo mudanças, você tem lugar que você talvez nem se sente bem, porque não condiz com a palavra, não condiz com aquilo que alimenta a gente espiritual. E aqui a palavra de Deus também, ela diz que além de a gente cair para trás, ela se quebranta. Esse se quebranta é o nosso coração, um quebrantamento. Sim. Quando você é quebrantado, aquilo é que você quer fugir mesmo daquilo, você quer uma conversão total. Se você estava indo para cá, você vai convergir para cá agora. Ali era aquele caminho de costume, agora não, o caminho de Deus é para cá. Você se quebranta o coração, aí você se enlaça, fica aquele laço, você não quer mais fugir e depois fica preso. Esse preso não quero mais deixar. Entendi. E assim, uma dúvida que eu tenho muito, Valtinho, até antes de responder essa outra pergunta, eu queria, Moisés, me fala um pouquinho aqui, cara, o que mudou sua vida aí? Contar um pouquinho da sua história aí, Com certeza. Mudou muito porque eu não conhecia, né? Quando eu passei a conhecer, o que vem à mente? Eu percebi que a graça, esse amor foi tão grande que a partir do conhecimento da Bíblia eu pensei, se eu fizer certas coisas aqui, eu vou estar ferindo alguém que me amou primeiro. Então, a partir disso aí vai mudando muito. Com relação ao egoísmo, vai deixando de lado, né? A partir do momento também que eu passei a ser pai, no meu filho, eu via Deus falando comigo, através das atitudes, a gente vê Deus de várias formas. E num certo momento veio na minha mente, não, mas meu filho tem superado as minhas expectativas, né? Ele é muito mais daquilo que eu pedi, o que eu pensei.
depois, conhecendo a palavra, fui perceber que tudo isso era graça, né? Sim. A gente receber aquilo que a gente não merece. E nisso a mudança vai acontecendo gradativamente. E a gente vai melhorando a cada dia, né? Porque o processo de santificação é diário, né? A gente vai alimentando a palavra, né? E a gente vai sendo repreendido, vai sendo encorajado, e a gente vai seguindo essa caminhada, né? Entendi. A gente vê-se muito falar que as pessoas, às vezes, era até uma crença minha assim, tem muita regra que eu não posso fazer, eu não posso isso, não posso aquilo, né? E só que também tem muita promessa de Deus, né, para sua vida também. Tem deveres, né? Tem deveres, claro que tem, mas onde não tem deveres, né? Todo lugar tem. Você vai trabalhar aqui, tem uma regra aqui, um monte de dever, né, que você tem que respeitar. Então, para a vida também, como é que vocês verem isso, por exemplo? O que é a promessa, as promessas de Deus, Valtinho e Moisés, que vocês, assim, mais experimentaram, mais foi cumprido na vida de vocês? Conta um pouquinho sobre isso para nós aí. Com certeza, a gente vê Deus do Jardim do Éden, quando Deus ali estabeleceu ali uma norma, uma regra, né? Sim. Que não poderia comer daquela árvore do meio do jardim, que era do conhecimento do mal. E infelizmente eles foram atraídos pela serpente, ali a Eva caiu, o Adão também. Mas aí vem agora a diferença da aliança de Deus, porque Deus ali naquele momento, eles estavam destinados a morrer, perder a vida. Mas Deus entrou com uma providência, uma aliança total, do sacrifício de um cordeiro ali, que já sacrificou logo um cordeiro ali para poder fazer vestimenta para eles novamente. Aquele cordeiro já simbolizava, já representava o sacrifício de Jesus. Sim. E naquele momento ali também, que eles ficaram ali com medo, ali é o seguinte: todas as vezes que nós cometemos um erro, a gente sente medo de Deus, a gente quer correr de Deus, assim como Adão e Eva correram. Sim. Mas Deus é tão misericordioso que ele foi atrás e chamou: Adão, onde estás? E o Adão com medo. Todas as vezes que a gente erra, acontece isso com a gente. E quando a gente conhece a palavra de Deus e busca Deus e vai para Deus, a gente atende o chamado de Deus, sabendo que Deus não quer nos condenar, mas Ele quer nos resgatar, quer nos salvar, quer nos levar novamente para o paraíso, onde está toda a beleza de Deus. E Valtinho, a gente tem esse acesso a Deus, assim, porque as pessoas às vezes, né, a gente, era até uma dúvida minha, e hoje a minha crença mudou totalmente, que a gente tem um acesso a Jesus Cristo, né, todos nós temos, que a gente não precisa nem do pastor, nem do padre, para falar com Deus, né? Isso é verdade, isso é assim mesmo, a gente pode falar com Deus diretamente, onde a gente estiver e pedir, a gente tem acesso à fonte, né? Explica um pouquinho para nós sobre isso. Com certeza, o nosso acesso a Deus é simples, é através da oração. Sim. A gente pode dobrar o nosso joelho em qualquer lugar, qualquer hora do dia ou da noite, que nós temos acesso direto diante do trono de Deus, por intermédio, por intercessão, pela graça de Jesus Cristo e através do Espírito Santo que nos conduz. Talvez nós nem sabemos falar, as nossas palavras não é suficiente para chegar diante do trono, mas o Espírito Santo remodela ela, chega nela uma restaurada para ela chegar perfeita na presença de Deus, para que Deus saiba aquilo que nós estamos precisando. E assim, Valtinho, a questão assim, a pessoa fala, mas eu já fiz tanta coisa errada e às vezes a pessoa, né, como é que é isso? Deus, Jesus perdoa tudo, as pessoas se arrependem. Explica um pouquinho para nós sobre isso. Com certeza, Jesus perdoa todos os pecados, mas tem um que não é perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. E como que nós vamos aprender isso? Nós vamos saber o que é isso. Sim. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração para que nós possamos se arrepender daquilo que estamos fazendo errado, e a gente não dá ouvido, continua com o coração duro, não se quebranta, não se nasce, nem fica preso na palavra. A gente se distancia totalmente, aí não tem perdão. Entendi. Porque realmente a pessoa está decidida a não querer saber daquilo que é sagrado de Deus. Sim, entendi. Veja bem, você falou sobre promessa, né? Já linkando promessa com oração. Sim. Uma experiência que eu tive, eu estava com um verso fresquinho na mente quando aconteceu essa questão, com relação à tentação. Tentação, sim. Aí eu estava com esse verso aqui na mente.
poucos dias eu tinha estudado, estava com ele na mente, não veio, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aconteceu uma situação comigo, de uma tentação, e eu, assim, misericórdia, eu não posso nem pensar nisso. E eu lembrei disso, Senhor, cadê o escape? Envia o escape, reivindiquei a promessa. Sim. Aconteceu algo sobrenatural, eu não vou entrar em detalhes, vou deixar para uma próxima oportunidade, mas eu fiquei impressionado. Então a gente pode reivindicar as promessas através da oração, né? Que Deus atende. Sim. E de maneira imediata. Bacana, Moisés. Uma das coisas das promessas que aconteceu comigo também foi algo assim, que eu já até dividi com vocês, né? A partir da hora que eu entendi que Jesus Cristo é o único caminho salvador, né? Que é o que vai nos salvar e nos levar para a vida eterna. É uma paz, né, que a gente sente, que excede todo entendimento, né? Acredito que vocês também já sentem isso, né? A gente às vezes está, né? Às vezes, em muitos momentos, a gente empreende aqui, tem os negócios, então, às vezes tem algo fugindo do controle, dando errado, mas não, se Deus está comigo, né? Tem que ter uma passagem assim, né? Se Deus está comigo, a gente tem ali o Deus na frente de tudo, né? Na frente do batalhão, tem algo assim, não tem? A palavra está escrita assim, se Deus é por nós, quem será por nós? Eu estava tentando lembrar aqui, não conseguia lembrar, mas é isso aí. Então assim, é uma paz em meio ao tumulto que a gente sente às vezes ali, que se Jesus está cuidando, a gente sente essa paz que é algo inexplicável, né? Acredito que vocês também sentem isso. E que é algo que acontece comigo assim no dia a dia. Acontece com todos. Você está falando sobre o caminho, a palavra de Deus do Senhor Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a ponte, ele é o pontífice. Sim. Então, explica um pouquinho, porque a Bíblia é dividida em Novo, né, e Velho Testamento. Com certeza. Como é que é isso? A Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento. É o seguinte, o Velho Testamento, às vezes as pessoas pensam, o Velho Testamento não tem mais valor, não tem mais, agora é o Novo Testamento. Mas nós tivemos um estudo a respeito daquelas profecias que foram determinadas, foram registradas no Velho Testamento, sim, e nós vimos o complemento no Novo Testamento. Então, o que é aqui o conteúdo? Sim. O Velho Testamento é aquilo que foi registrado, e o Novo Testamento é apenas uma confirmação daquilo que já estava escrito há séculos, há anos. Sim. Inclusive, as tentações que Jesus sofreu no deserto, ele respondeu o Satanás com essa resposta está toda em Deuteronômio. Está escrito. Então, a confirmação do Novo Testamento, na verdade, ele é uma confirmação das promessas lá no Novo, confirma o Velho Testamento. Seria isso? O Velho Testamento já tinha registrado. Já tinha registrado. Isso. Entendi. Com certeza. Então tá, vocês querem completar alguma coisa sobre esse assunto, Valtinho, Moisés? Seria hoje, né? Seria isso? Mais alguma coisa, Valtinho, você quer completar? Podemos completar, porque nós estamos falando de alimento espiritual, né? Sim. Então veja bem, nós estamos aqui hoje reunidos nesse alimento espiritual. Talvez a gente tenha o nosso alimento material, agora o alimento espiritual. A gente pensa talvez nessa situação que o mundo anda, talvez faltar alimento, a gente ficar aí sem conseguir adquirir o nosso alimento, né? Sim. Passar fome. Sim. Mas será que a palavra de Deus tem algo também a dizer a respeito de fome da palavra de Deus? Para mim vai ser uma novidade. Tem também. Então veja bem, nós estamos aqui hoje com todas as regalias da palavra de Deus para nós estudar, alimentar espiritualmente. Sim. Mas vai chegar um tempo, Éder, que não vai ter mais a Bíblia. E o que vai acontecer? A gente vai ficar sem saber o que estava escrito. Onde vai estar? No nosso coração, na nossa mente. Aquilo que foi gravado aqui, isso aqui pode desaparecer. Não vai fazer mais falta. Ela está gravada na minha mente e no meu coração. E a palavra de Deus tem instruções para isso. Você quer ver? Vamos olhar Amós 8, versículo 11. Se realmente confirma isso. Sim. Quer ver? Amós 8, 11. Irmão Moisés, você quer ler para nós? Vamos procurar. Vamos procurar aqui Amós 8, 11.
Porque no momento aqui tem que ser rápido, captar a mensagem. Vamos estar aqui, ó, Amós 8, versículo 11. Lê para mim, Moisés, se realmente confere isso que eu estou falando. Sim. Se realmente nós vamos ter uma escassez da palavra de Deus, assim como alimento. Sim, com certeza. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha só, Sim. confere. Confere o que você falou. Vai haver fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque não vai existir mais esse livro sagrado. E veja só o que vai acontecer com as pessoas, Edson. Será que elas vão ficar assim tensos? O que vai acontecer? Olha só, versículo 12, irmão Moisés. Lê para nós, já que você está dando sequência. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Olha só, Edson. Vai haver um grande conflito, uma grande situação, as pessoas querendo buscar a palavra de Deus e não encontram. Graças a Deus, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui hoje com ela em mãos. Nós a encontramos e estamos fazendo uso dela, graças a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, ó, não deixa para amanhã o que possa fazer hoje. Isaías também diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. E a palavra de Deus diz também, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Tá vendo? Porque amanhã pode ser tarde demais. Bacana. Agradeço a vocês, né? A gente está aqui, vamos compartilhar esse vídeo com o nosso time. Amém. Agradeço muito aí, né? A gente está aqui fazendo vocês trazendo aí, né? A gente fazendo esse estudo junto e muito obrigado. Só gratidão. Nós sempre agradecemos. É isso aí. Louvado seja Deus. Tá bom? Vamos dar tchau pro time lá? Não, time, seja bem.